Agora, para nós continuarmos o nosso aprendizado, vamos enfim aprender como construir telas, ou pelo menos como elas nascem em forma de árvore. Nós estamos falando dos componentes nomeados famigeradamente de widgets. Existe um motivo para que eles sejam chamados de widgets, pois nós damos essa nomenclatura quando em uma parte da tela nós fazemos referência a apenas a alguns pixels e não toda a tela. E é isso que é um widget. Ele pode representar toda a tela do teu celular ou uma parte dela, ou grandes parte delas, em formato de árvore, ou seja, um dentro do outro, se assemelhando com o HTML. Para que nós possamos entender como criar um widget e, o mais importante, tudo no Flutter Widget, nós precisamos então aprender orientação ao objeto e a base do Dart. Se você precisa de uma base do Dart ainda, você pode estar acessando o roadmap que estava disponível desde a primeira aula e fazer os cursos de Dart antes de vir para essa parte. Isso vai ser importantíssimo para que você possa entender melhor, pois o Flutter é considerado declarativo. Isso significa que você utilizará linguagem de programação para desenhar a tela, algo inédito no mercado, tirando o Java e o seu Swing, pois, normalmente, nas linguagens é utilizada uma linguagem de marcação. Exemplo, para fazer um site, você utiliza HTML e depois, para programar, você utiliza JS, que é o JavaScript. HTML é uma linguagem de marcação. Ela serve apenas para você delimitar o que você quer que apareça na tela. As programações, elas acontecem em JavaScript. Já no Android nativo, você também faz da mesma forma. Você utiliza XML para você desenhar as telas e programa usando Java ou Kotlin. E isso se repete em vários outros frameworks. O Dart, junto com o Flutter, forma uma parceria incrível em que torna desnecessário o uso de uma linguagem de marcação, tornando então o processo de animações, construções de telas mais dinâmico, pois está sendo desenhado por linguagem de programação. Por isso, quando você escutar que o Flutter é declarativo, é basicamente porque ele desenha as telas com a linguagem de programação. Então, para iniciar a programação, sabemos que precisamos ter uma função main, uma função inicial que será chamada por primeiro quando for executado o processo. Um widget é nada mais que uma classe. Se quisermos iniciar um app, precisamos de um widget que seja responsável pela tela inteira. Para poder jogar esse widget na tela do celular, utilizamos uma função chamada runApp, que vem importada do Flutter, Cupertino ou Material. Eu recomendo sempre utilizar o import com Material em vez do Cupertino por hora. Se colocarmos o mouse em cima do runApp, e para isso vou até aumentar um pouquinho e fechar para que nós possamos focar aqui, o runApp ele pede um widget. Mas o que seria o widget? Se formos colocar aqui o widget especificamente e tentarmos entrar aqui na classe, vamos ver que se trata de uma classe abstrata. Logo, nós não podemos instanciar uma classe abstrata, pois uma classe abstrata não é instanciável. Esse é um princípio. Ela precisa ser implementada ou estendida, herdada, para poder ser realmente um widget ali. Então, se eu quiser criar um app, um widget inicial, eu preciso estender the widget aqui diretamente. E aqui ele vai pedir a criação de um elemento. Dentro desse elemento, eu precisaria criar uma outra classe, visto que elemento também é uma classe abstrata, né? Ao colocar o mouse aqui em cima, você vê ali em cima, Abstract Class Element. Então, basicamente, nós precisaríamos criar uma outra classe chamada AppElement e fazer um extend de element. Nota que o nosso código está ficando completamente grande, pois vamos precisar implementar várias classes. Para isso, o Flutter já teve esse trabalho por nós e criou
algumas classes auxiliares para criar widgets, sendo uma delas, e aqui você mais vai utilizar, a chamada stateless widget, que traduzindo literalmente significa um widget sem estado. Show? Nós não precisaríamos então de uma parte de criação de elemento, pois ele já seria criado internamente. O que precisaríamos ser criado é apenas os widgets passando diretamente pelo método build. O método build vai precisar retornar o widget, e é só disso que nós precisamos. Ou seja, já precisaria ter widgets pré-criados para você poder utilizar o Flutter. Se nós formos aqui retornar algum widget específico, podemos retornar, por exemplo, o text, que já é um widget criado pelo próprio Flutter. Existe um catálogo de widgets disponível lá no nosso ecossistema, na nossa documentação do Flutter, em que você pode estar acessando, vou deixar aí na descrição. Mas o catálogo de widget ele é bem tranquilo de se achar, ó, índice de widgets. Aqui está todos os widgets que já estão pré-criados, que nós iremos utilizar diretamente lá no nosso stateless. Isso significa que você não precisa desenhar todo o widget do zero. Basta você usar os widgets que já existem. Ao adicionar aqui o MyApp, então você nota que por ele fazer aqui uma herança de stateless widget, que basicamente estende de widget, você pode aqui então passar a instância diretamente para um app. Então o meu app ele vai basicamente desenhar o widget text, que é esse cara que está aqui embaixo. Nesse texto eu vou passar o nome aqui chamado Flutterando. E vamos ver o que acontece quando nós apertamos o F5. Ele inicia a construção. Vale ressaltar que nesse caso, nós estamos utilizando um método, sobrescrito de um método, e estamos passando a instância de uma outra classe diretamente para o retorno dela. É uma coisa muito comum no Flutter hoje em dia, mas que pode ser que estranhe para muitos, pois se você não souber componentizar, vai causar um efeito que nós chamamos de código Hadouken, que é quando ele fica em V horizontal. Ó, uma coisa muito legal do Flutter é que se ele estiver sentindo falta de alguma coisa, ele vai reclamar. Então você não deve ter medo dos códigos de erros, pois aqui ele está te dizendo o que você precisa fazer. Ele está dizendo, ó, você precisa de ter uma direção do teu widget, já que você está jogando um text direto. Então, nesse caso, eu vou colocar então uma direção, né, text direction. Nota que ele é no caso, uma propriedade nomeada. Então, ao colocar o mouse, nós sabemos aqui que ele está recebendo um menu chamado text direction. Então, você não precisa decorar tudo do Flutter. Basta que você coloque o mouse em cima e veja o que ele está recebendo. LTR left to right e RTL right to left. Vou ter aqui o right to left. E agora nós temos um estado, ele está bem aqui em cima, né? E aí a gente começa a usar os widgets, ele nem está aparecendo. Eu vou colocar ele no centro. Para me colocar ele no centro, basta eu colocar ele dentro de um outro widget. Eu vou recortar esse cara e vou chamar aqui um widget center, passando como filho dele, tchau, uma criança, o text. Isso significa que ele vai desenhar esse texto dentro de um center. E ele está aqui no centro. Então, isso significa no Flutter que tudo é widget. Porque tudo você vai ter que usar o widget. Se você quiser criar um desenho do zero, você pode. Mas você não precisa, pois o Flutter já tem tudo desenhado pra gente.